Fala, meninos! Cheguei para mais uma aula de matemática. Galera, tudo tranquilo até agora? Até agora a gente só fez revisões do ensino fundamental, beleza? Na primeira aula a gente viu raízes e potências, na segunda aula a gente viu as equações, né? Deu uma pegada ali nas equações do primeiro e as equações do segundo grau. E nessa aula, o que a gente tem, gente? A gente vai ver um pouquinho de função, de plano cartesiano nessa pegada. Então, com vocês na nossa aula 3.1, vamos lá, o que a gente tem? Conteúdos estudados no 9º ano, sistema cartesiano e funções. Beleza? Legal. Mas, gente, eu quero falar com vocês rapidinho aqui, olho no olho, antes de começar a ver o sistema cartesiano e funções, que está tudo relacionado ali, a gente vai ver, será se é possível a gente relembrar todo o conteúdo estudado do ensino fundamental? Será se é possível? Gente, será? Sim? Não? Ó, tá igual aquela galinha ali, será se eu consigo lembrar? É possível lembrar 100% do conteúdo estudado? Gente, se não tem, eu acho que impossível. Eu vou falar por mim mesmo, né? Eu acho impossível você lembrar de tudo. Até a gente que é professor, a gente tem que estar lembrando, estudando, recordando alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, porque a gente acaba esquecendo. Então, não é diferente para vocês. Então, não fique assustado, porque não é possível a gente lembrar. Mas a gente tem umas técnicas que a gente pode dar para vocês ir lembrando e recordando. Beleza? Então não fique desesperado. Então na telinha a gente traz aqui uma pirâmide de aprendizagem. Então a gente tem dois tipos de aprendizagem aqui na nossa pirâmide. Uma se chama aprendizagem passiva e outra a aprendizagem ativa. Então, no topo da nossa pirâmide, a gente tem ali que 10% a gente aprende ali lendo. Então, pegou um livro, leu, você tem 10% de aprendizagem passiva. Essa aprendizagem passiva, gente, é quando você lê, assiste vídeos, você não executa nada aqui. Aqui você não é protagonista, você tem apenas assim aquela informação com a ajuda do professor, com certeza, pode ser, mas é uma aprendizagem que você não executa, tá? Você não debate. Então, essa parte da aprendizagem passiva, 10% você aprende na leitura. Então, leu 10%, beleza. E 20% da aprendizagem passiva, você aprende também escutando. Beleza, gente, você escuta os outros, então você, no escutar, você também tem 20% de aprendizagem. No ver, no observar, 30%, ok? Olha só, 20% no escutar, na leitura 10% e 30% na visão. Quando você utiliza aí a visão, você tem 30% de aprendizagem, ok? E 50% se você vê e escuta. Tranquilo. Agora, presta atenção, gente, que na aprendizagem ativa, de acordo com a nossa pirâmide, 70% você aprende quando? Quando você conversa, quando você debate um assunto, quando você reproduz, classifica, numera e define. Então, aqui você já tem uma aprendizagem ativa, porque você está conversando, você está discutindo, você está debatendo o assunto. Então, aqui, com 70%, na nossa pirâmide, você tem, quando você conversa, faz um debate, você reproduz, classifica, numera e define, você tem 70% de aprendizagem. Ok. E 80% quando você põe a mão na massa, quando você executa, quando você pratica, aí você tem 80% de aprendizagem. Como eu falei que não é possível a gente aprender tudo 100%, mas a gente chega lá próximo, tem aquele que chega lá nos 95%.
beleza? E na nossa aprendizagem ativa, 95% você aprende quando você ensina aos outros. Então, você sabe o conteúdo, você sabe o tópico, então você está ensinando. E na hora que você está ensinando, você está aprendendo. Você aprende também ao ensinar. Então, nessa parte aqui, na base da nossa pirâmide, o ensinar aos outros, ele corresponde a 95% da aprendizagem ativa. Beleza? Então, aqui, essa pirâmide muito legal, porque aqui a gente tem as formas de aprendizagem. Mas aí, como que a gente vai fazer para adquirir todo esse conhecimento? A gente tem técnicas, a gente tem macetes e as nossas aulas têm uma série de novidades. Uma série de novidades que contribuem para que você aprenda e fixe os conhecimentos aprendidos nas nossas aulas. Beleza? Então, na nossa telinha, vamos lá então? E para ajudar, o que nós temos? Acabei de falar, gente. Você sabe o que nós temos? Está indeciso? Não sabe? Não? Então a gente tem. Olha só o que a gente tem nas nossas aulas de matemática. Que legal, gente. Olha só. A gente tem o nosso momento interativo. O nosso momento interativo é aquele momento que você põe a mão na massa, beleza? Então pode ser através de jogos, pode ser através de paródias e algumas dinâmicas. Essas aulas, o nome já está dizendo, ó, é um momento interativo, é aquele momento que você participa, aquele momento que você constrói, aquele momento que você debate, que você elabora, que você constrói alguma coisa em prol da aprendizagem. Beleza? Então, nosso momento interativo é esse. Tá? A gente vai ter alguns momentos interativos. Eu acho que na nossa aula número 5 a gente já tem um momento interativo, que é uma prática em sala de aula. Aí a gente daqui e vocês daí, junto com os professores presenciais, a gente constrói esse momento interativo com vocês. É muito legal e vocês vão aguardar para ver. E depois eu quero saber, eu quero um feedback só para saber o que vocês acharam do nosso primeiro momento interativo. Vai chegar o momento, beleza? Já está falando, o momento não é esse ainda, mas a gente vai ter o momento interativo. Então, este aqui é o meu parceiro de componente, né? De componente curricular, o Maurício. No momento eu estou sozinho, mas é só nessas primeiras aulas e logo ele estará aqui com a gente. Então nós vamos testar o que você lembra do ensino fundamental. Então, como eu falei, a gente vai ver nesta aula, comigo aqui, a gente vai estudar um pouquinho de sistema cartesiano. E quando a gente fala de sistema cartesiano, não dá para a gente fugir do assunto de funções, porque estão ali, ó, coisa de irmãs, estão uma ali juntinho da outra, beleza? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai rever sistema cartesiano e funções com mais uma novidade. É uma novidade? Não, é uma tradição nas aulas de matemática, a hora do quiz, beleza? Então, com vocês agora, na telinha, a hora do quiz. É uma revisão em forma de quiz, gente. Então, bora lá? Então, vem todo mundo, galera, corre, chegou a hora da revisão. E a nossa revisão é através do quiz. Começando na telinha, corre, gente. Se prepara, pode pegar papel, caneta, lápis, borracha. Corre que aí está chegando a hora do quiz. Então, você pode montar um grupinho aí? Pode sentar com um colega? Pode, com certeza. Não é assim que a gente aprende? Nem é uma das técnicas que a gente viu? Então vamos lá. Na telinha, nossa pergunta número 1. Qual é a posição da coluna e linha da letra N? Então aqui na nossa questão número 1 a gente está vendo... Vamos imaginar um plano cartesiano. Só que eu quero, nessa ordem, respectivamente, a letra N... na coluna e linha, beleza? Então vamos ver. Na telinha aí, será a coordenada 2 e 4? Letra B,
4 e 2? Letra C, 2 e 7? Letra D, 7 e 2? Beleza. Então, eu quero saber a coordenada da letra N. Gente, quem jogou Batalha Naval na vida aí, já sabe ali que uma coordenada é o ponto ali em destaque, ali, no caso a letra N, mas ele quer saber coluna, linha. Qual é a coordenada que responde coluna, linha? Tempo na telinha, bora lá, bora lá. Lembrando, gente, lembrando que no nosso sistema cartesiano, o eixo horizontal é o nosso eixo X, beleza. E o nosso eixo vertical é o nosso eixo Y, certinho? Só que aqui, não esquecendo, não pode esquecer, que quando a gente fala de sistema cartesiano, sempre a gente pega o ponto no X e depois o ponto no Y. Beleza? Por exemplo, a letra K no X seria quem? Seria 4 e no Y seria 6. Então aqui seria a coordenada 4 e 6. Beleza. Nesse estilo, com essa regrinha aqui, você não erra nunca. Você pega o primeiro ponto no eixo X e o segundo ponto no eixo Y. Então 4 e 6 é a nossa coordenada K. É localizar um ponto aqui no sistema cartesiano. Só que aqui é uma pergunta que ela veio meio diferente. Ele pediu primeiro para você pegar a coluna e depois a linha. Da letra N ainda. Então aqui, ó. Qual é essa coordenada, galera? Pegando coluna e linha. Então eu vou pegar Y e depois vou pegar X. Qual é essa coordenada? Quem respondeu a letra Tananana, tananana. Quem respondeu a letra D, acertou. Coluna, ele fez o contrário, né? Ele fez o contrário. Olha só. Ele pegou primeiro na linha. 7 na linha e depois 2 na coluna. Então, 7 e 2. Então, aqui eu vou arrumar aqui para vocês, para não ficar aqui, ó. Para não ficar aqui que ele pegou primeiro linha e depois coluna. Linha e coluna. E se fosse coluna, linha, seria a coordenada 2 e 4. 2 e 7, desculpa, ao contrário, 2 e 7. Mas aqui ele pegou 7 no horizontal, que é a linha, e depois 2 na coluna. Então, 7 e 2 seria dessa forma aqui, ó. Certinho? Beleza. Questão número 2. Questão número 2. Na posição E maiúsculo e E minúsculo, desse mapa está a letra A Praça do Sol. Letra B, a Praça da Paz. Letra C, Praça do Vento. E letra D, a Praça da Chuva. Beleza, então agora vamos ver. Vamos ver nessa ordem aqui, ó. E maiúsculo e E minúsculo. Primeiro o E maiúsculo e depois o E minúsculo. Tempo para você localizar no mapa a coordenada E maiúsculo e E minúsculo. Faz o encontro dos dois, gente. Une os dois. Faz um encontro aí para ver que praça está localizada com essa coordenada. Tempinho. Essa é fácil, fácil demais. Beleza, então. Quem marcou a letra? Tananana, vamos lá ver. A Praça
Praça do Sol, né, gente? Praça do Sol, E maiúsculo e E minúsculo. Faz o encontro dos dois. Então, a gente tem quem? A Praça do Sol. Ok? Tranquila essa questão, beleza? Vamos para a questão número 3? Questão número 3. Considera a função dada por y igual a 5x menos 14 para x igual a 4, y vale. Bom, gente, nessa questão aqui a gente tem uma função aqui em que y está em função de x. E o nosso x vale quanto? Vale 4. Então é um valor numérico de uma função. Então é só substituir o x por 4. Quanto que vale o y? Tempo para vocês. Beleza, beleza. Gente, vamos lá? Então, letra A, 20, B, 14, C, 6, D, 4. Qual é o valor numérico dessa função 5x menos 14 para x igual a 4? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá? Bora lá? Na telinha a gente tem y igual a 5x menos 14. Certinho, certinho? Beleza. Quem marcou a letra C? Será? Se o y é 6, vamos testar então. Agora chegou a hora de a gente marcar, comprovar que a resposta correta é a letra C. Se o x vale 4, então a gente tem 5 vezes 4, menos 14. Y é igual a 5 vezes 4 dá 20, 20 menos 14, y é igual a 6. Certinho? Check. Questão número 3, quem marcou letra C? 6. Acertou. Beleza, beleza. Partiu questão número 4. Na telinha, questão 4. A coordenada referente ao quarto quadrante é. Então, na telinha, a gente tem um plano cartesiano e suas coordenadas. E eu quero saber a coordenada referente ao quarto quadrante. Ao quarto quadrante? Será a letra A, 6 e 4? Letra B, menos 5 e 5? C, 3 menos 3? Ou será a letra D, menos 6 e 4? Tempo na telinha. Beleza, gente. Então vamos lá, a resposta correta. Qual é a coordenada referente ao quarto quadrante? Vamos lá, quem marcou a letra C, 3 menos 3? Acertou. Beleza. Então, gente, em um plano cartesiano a gente tem 4 quadrantes. Então a gente tem 1, nessa ordem, ó, 2, 3 e quarto quadrante. Em algarismos romanos, beleza? E aí a gente tem a coordenada no quarto quadrante 3 e menos 3. Certinho, quem marcou a letra C acertou. Questão número 4, já foi. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Numa comunidade indígena, o quilograma da farinha é R$12. O preço a pagar Y em função da quantidade de quilogramas de farinha comprado é. Beleza, beleza. Gente, 1 quilo é 12. Ok, 1 quilo é 12. Se eu compro 2 quilos,
vou pagar 24. Se eu compro 3 quilos, pago 36. Então, o que está em função de quê? De quem? Então, meu Y, que é o valor a pagar, está em função da quantidade de quilogramas que eu vou comprar. Então, quanto mais eu comprar, com certeza mais eu vou pagar. Então, X é a quantidade de quilos. Beleza. E qual é a expressão matemática que informa, que me representa com essa situação? Beleza, beleza. Tá fácil, né? Tá fácil. Tempo aí, tempo na telinha para ver quem vai marcar a resposta correta. Ok, ok, ok. Então vamos ver nossa resposta correta. É a letra. É a letra. Não tem surgir aqui? Não tem, não, não, não. Então vamos marcar aqui a nossa resposta correta. É a letra A. Beleza. Ah, que questão fácil, gente. Então a nossa letra A é a questão correta. Por quê? Porque o X é a quantidade de quilos que você comprar. Quanto mais você comprar, mais você vai pagar. Então aqui é a situação que representa, a equação matemática que representa essa situação é a letra A. Y é igual a 12 vezes X. Certinho, certinho, beleza? Beleza. E aí, gente, a gente estava falando ali das técnicas de estudo. Uhum. E a gente, o que a gente tem para oferecer aqui para você aprender matemática? Todo mundo acha que matemática é um bicho de 7 cabeças. Beleza, mas se você se organizar, se você se planejar, se você tiver uma hora de estudo, e a gente tem isso, a gente tem dicas para você, beleza? Olha só, gente, e você sabe estudar? Temos técnicas de estudo, com certeza, a gente está aqui para ajudar. Então, a gente daqui, professor ministrante e os professores presenciais aí com você, estão aqui, gente, de mãos dadas, juntos, só para você aprender matemática e desmistificar, tirar isso da cabeça que matemática a gente não se aprende. Se você colocar isso na sua cabeça aí, você não vai aprender mesmo. Então chegou a hora de a gente mostrar para vocês o que a gente pode oferecer para contribuir para você aprender matemática. Então vamos lá na telinha? Como eu falei, olha só, gente, planejamento. A gente tem que definir o nosso objetivo desejado. Então, tudo está num bom planejamento. Definir o objetivo, mas antes de começar uma caminhada, deve saber qual deve ser o seu destino. O que você quer? Você quer passar no Enem? Você quer fazer... Que curso você quer? Você quer estudar medicina? Você quer estudar ciências contábeis? Você quer se formar em direito? Você quer ser um bom advogado? Então, antes de começar, você tem que saber qual é o seu objetivo, qual é o seu destino, para que você vai estudar. E aí, após isso, você vai fazer um planejamento, você vai se preparar. Aí você vai decidir quais serão os métodos utilizados. Aí você vai, de acordo com o que você escolher, você vai se programar, você vai fazer simulados, vai fazer revisões. Se é na área de exatas, você vai estudar matemática. Se é na área de medicina, você vai estudar biologia. São áreas do conhecimento. Beleza? Ok? Tem mais coisa? Sim. Agora vamos para os métodos. Os métodos de estudo. Não procure formas mirabolantes de estudar. O que é isso? Às vezes você fica tão com aquilo na cabeça, eu tenho que estudar 10 horas de estudo. Não precisa disso, gente. Não precisa fazer tudo isso. É melhor 1 hora de estudo bem aproveitado do que 3 horas de estudo sem concentração. Por quê? Porque aí você está concentrado aquela hora de estudo. Aí 3 horas você já fica cansado, sua mente já fica cansada, e aí você pode perder a concentração.
Então, quantidade não quer dizer qualidade, beleza? Então, gente, procure estudar sempre em um horário específico e identificar qual é a sua melhor maneira de absorção da matéria. Aí vai depender de cada um. Beleza? Beleza! Então, temos métodos, temos técnicas e temos planejamentos e a gente mostra como que você pode fazer isso para ser bem-sucedido nos seus estudos. Bora continuar com o nosso brincando com números? Brincando com os números não, gente. Nossa hora do quiz. Não acabou. Vamos lá, então? Questão número 6. Um garoto arruma palitos fazendo uma sequência de triângulos. Quantos palitos ele usaria para montar a quarta sequência de triângulos? Então, está aqui a nossa figura 1, a nossa figura 2 e a nossa figura 3. Quantos palitos ele usaria para montar a quarta sequência de triângulos? Letra A, 24, B, 27, C, 30 ou letra D, 33? Qual das alternativas representa a quantidade de palito que a pessoa usaria para montar a quarta sequência de triângulos? Pensa, pensa. Quem marcou? Quem marcou? Quem marcou? Letra C, de certeza, certeza. É 30 mesmo, gente? É 30 sim, gente. Olha só, um triângulo a gente faz com 3 palitos. Beleza, três triângulos a gente faz com quantos palitos? 9 palitos. 3 palitos aqui, 9 palitos aqui. Só que aqui a gente tem quantos triângulos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3. 3 vezes 3 a gente tem 18 palitos aqui. Beleza? Prestaram atenção que as bases do triângulo, as bases de cada triângulo, aqui ó, temos um triângulo, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. Então, na quarta sequência aqui, a gente teria 4 triângulos. 4 triângulos vai me dar 12 palitos, porque cada triângulo tem 3 palitos. Então, a gente tem 12 palitos na base, na quarta figura, beleza? Ok. E logo acima da base, você está percebendo, ó, que na segunda figura, a gente tem um triângulo em cima da base, que a gente aumenta um triângulo por vez na base aqui, ó. Aqui era um triângulo, aqui tem 2 e aqui tem 3, então aqui tem 4, beleza. E logo acima da base, tem a quantidade de figuras aqui, ó. Aqui tem 1, então aqui em cima da base da terceira figura, a gente tem 3 triângulos, está aqui em cima, 3. Então, aqui em cima da base da quarta figura, você vai prestar atenção que vai ter a nossa figura aqui, ó, com quantos palitos? Vai ficar aqui com 12, com 18, né? 18. Então, a gente é só somar aqui. 18 mais 12, que vai dar 30 palitos. Certinho, quem marcou letra C, acertou. Quem tiver outra maneira diferente aí de raciocinar nessa sequência aí, pode ficar à vontade, tá? Mas se você seguir essa lógica também dá certo. Partiu, questão número 7. Questão número 7. O valor de y na função y igual a x ao quadrado menos 12 para x igual a menos 4 é letra A, menos 4, B, 4, C, menos 2 ou D, 2. Essa rapidinho a gente vai fazer, gente. Essa muito fácil, só substituir. É valor numérico de uma função quadrática, de uma função do segundo grau. É só substituir o valor de x ali, beleza? Então, um tempinho para vocês.
Bora lá, então? Nossa resposta correta, quem marcou? B, de beleza, é 4. Será 4? Vamos lá colocar a função aqui? Então, a gente vai colocar y igual a x ao quadrado menos 12. Nosso x vale quanto? Menos 4. Então, vamos substituir o x por menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 12, segue. Y é igual, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. 16 menos 12, y é igual a 4. Certinho, galera. Quem marcou letra B, acertou. Questão número 8. Na telinha, um produtor rural vende saca de café e os vende com uma margem de lucro de R$260. Beleza. Y é a margem de lucro e X é a quantidade de sacas de café vendidos. Qual a expressão determina essa margem de lucro? Tempo. Qual a expressão determina a margem de lucro? Tempo na telinha. Bora lá, gente. Pensa, pensa. Bora lá, então. Vamos saber quem acertou aqui. Vamos lá, vamos lá. Quem marcou a letra? Não tem o surgir. Quem marcou a letra B está correto, gente. O lucro aqui, cada saca aqui, se uma saca vale R$260, quanto mais sacas eu comprar aqui, mais vender, mais eu vou ter como lucro. Vamos lá, então? Vamos lá preparar para mais uma, gente. Mais uma questão número 9. Na questão número 9, a gente tem o seguinte. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, qual é o valor de f de 2? Beleza, beleza. Então, nessa questão aqui, a gente quer saber o valor da função quadrática quando o x for 2. Bora lá, gente. Tempo, mais um tempinho aí para vocês. Beleza? Beleza, beleza. Rapidinho. Tempo na telinha. Bora lá, bora lá? Então, a gente tem aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok. E quem marcou a letra... também não tem um surgir. Então, vamos fazer, gente, para ver qual é a alternativa correta? Então, vamos calcular f de 2. Vamos só substituir o x por 2. 2 ao quadrado menos 4. Apareceu o x, coloca 2, mais 4. Resolvendo, f de 2 igual 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, menos 8, mais 4. F de 2 é igual. Se eu diminuir 4 menos 8, dá menos 4. Menos 4 mais 4, opa, números simétricos, então vai dar 0, ó. Vai embora, positivo com negativo se anula. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Letra A. Ai, que questão fácil. Beleza. Então, bora lá, gente. Questão número 10, na telinha. Eu acho que essa é a nossa última de hoje. Qual é a posição coluna-linha da estrela? Gente, a mesma coisa. Vamos ver se ele colocou coluna-linha nessa ordem. Vamos ver se nosso exercício...
Se o nosso exercício está correto, qual é a coordenada que está localizada a nossa estrela? Ele pediu para colocar coluna e linha. Coluna e linha está dando que alternativa, gente? Uma das alternativas, eu já vou eliminar a B e vou eliminar a letra C. Então, ficamos com a letra A ou a letra D. Como ele está pedindo coluna, linha, então a nossa resposta é... Tananana, quem marcou a letra... Ele faz tudo ao contrário, gente. Olha só, aqui ele marcou 3. 3 está onde? Está na linha ou na coluna, gente? 3 está na linha, beleza. Se está na linha o 3, 3, linha, e coluna quem é? E coluna é nosso F. Então, quando ele colocou coluna, linha, aqui esta ordem está errada. Então, aqui seria linha e coluna. Vou arrumar isso aqui. Então, ficaria assim. Agora sim, a nossa questão com a alternativa D está correta, porque 3F é linha e coluna nesta ordem. Beleza, beleza. Ok, gente. Ok. Então, a gente chegou aqui ao final do nosso quiz, com uma revisão de sistema cartesiano, mas chegou a hora do nosso Brincando com os Números. Tem Brincando com os Números ainda. Rapidinho aí na telinha, o nosso Brincando com Números, que é tradição de matemática. O que a gente traz hoje para vocês? A gente tem um pense e um responda. É uma charada? Então está na hora de você pensar um pouquinho. Vamos pensar? Está na hora? Sim. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro? Beleza. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro? Então, essa é a nossa charada, é uma brincadeira aí, toda aula de matemática a gente traz um brincando com os números, traz um raciocínio lógico, traz uma charada como essa, né? Então, uma charada matemática. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro? Pensem e respondam. E você me responde na próxima aula, tá bom, gente? A gente fica por aqui e a gente se vê daqui a pouquinho.